Então, não teria a proliferação de micro-organismos. Um outro defensor, então, da teoria da biogênese foi o Francisco Redi, tá? Que era um italiano, que ele fez uma coisa parecida com o Spallanzani, só que ao invés de usar os caldos, ele usava pedaços de carne. Ele deixou o pedaço de carne num frasco aberto, logo em seguida ele percebia que larvas iriam cobrir o frasco, né, e entrar lá dentro, e depois essas larvas iriam, essas moscas iriam levar a formação de larvas e micro-organismos e assim por diante. E quando ele fechava, né, esse frasco, ele não conseguia perceber a presença das larvas, ou seja, ali não estava, então, possibilitando as moscas de depositarem ovos e assim produzir larvas, então ele não conseguia ver a proliferação da vida sem a presença de um ser vivo inicial, que no caso aqui eram as moscas, tá? Bem, depois, vocês já sabem da história da biologia celular, né? Então, lá em 1600 veio o Robert Hooke, ele desenvolveu um microscópio e tal, e um outro cara veio depois dele, o Leeuwenhoek, e ele aperfeiçoou o microscópio. Se esperaria que o aperfeiçoamento do microscópio gerasse mais subsídio para a teoria da biogênese, mas olhem só que coisa estranha. Quando o Leeuwenhoek ele começou a observar no microscópio, ele começou a ver que as bactérias se reproduziam embaixo do olho dele no microscópio. E aí ele pensou, não, isso só pode acontecer se existir geração espontânea, porque não tem nada fazendo aqui, nada estimulando essa divisão. Então percebam, ao invés de dar suporte para a teoria da biogênese, as imagens que o Leeuwenhoek viu no microscópio deram suporte para a teoria da abiogênese, ok? Então, só se foi ter um reforço dessa ideia com o advento dos experimentos do Pasteur, que vocês já conhecem, né? Ele é o originador do processo de pasteurização, é o nome dele, né? E o que ele fez? Ele usava aqueles mesmos caldos nutritivos, ele esquentava, fervia, né? E aí ele então esterilizava e deixava aberto, né? Com o gargalo aberto, entrava um monte de micro-organismos ali e a vida surgia. Quando ele usava um frasco com gargalo em boca de cisne, as gotículas de água formavam um filtro no gargalo e impediam os micro-organismos de entrar. E aí o que acontecia? Ali dentro não se desenvolviam micro-organismos, a não ser que esse frasco fosse quebrado. E aí, então, os experimentos do Pasteur foram tão bem encaminhados e tão bem discutidos que, a partir deles, ficou comprovado que a vida ela tinha uma origem biogênica, ok? Depois do Pasteur, então, várias hipóteses foram lançadas para explicar a origem da vida. A primeira delas, todo mundo já entrou em contato, que é a origem divina ou criacionismo, ou seja, que a vida e todos os seres vivos foram criados tal qual eles são hoje, sem ter nenhuma mudança, portanto, sem ter evolução, né? E essa é, em suma, a teoria criacionista, ok? Depois tiveram outras hipóteses, como a teoria cosmozoária ou da panspermia. Essa teoria dizia que a vida teria se originado fora da Terra. Percebam, ela só transpõe o problema de local. Não se formou na Terra, mas se formou em outro local. Mas como se formou, o problema é o mesmo. Então percebam que a panspermia, ela não é uma teoria distinta da teoria que se explicaria a formação da vida na Terra. Só muda o problema de lugar, ok? Mas enfim, tem algumas pessoas que argumentam a favor dessa ideia. E depois, inicialmente, então, se pensou que a vida poderia ter sim se originado na Terra e que os primeiros seres vivos seriam autotróficos, ou seja, eles fariam fotossíntese, certo? Depois começou a se perceber que a fotossíntese é um processo muito complexo para ter se originado logo no início. E então, dessa maneira, começou a se aventar a hipótese do primeiro ser vivo ter sido heterotrófico. Porém, a heterotrofia, ela também inclui uma série de passos metabólicos que são muito complexos. E então, hoje, se acredita numa origem autotrófica, mas num sentido de quimiossíntese e não de fotossíntese, ok? Hoje, o que mais se aceita é que a vida tenha surgido em fossas termais, com energia
do calor, da profundeza do oceano, através de um processo de quimioosmose, através de um gradiente, então, de elétrons, através de osmose, que teria produzido, então, os primeiros metabolismos para a produção de energia, ok? Bem, dentre as hipóteses de pós-Pasteur, né, a gente vai falar mais extensivamente a respeito de uma delas, que é essa última, que a vida teria se formado a partir de um ser vivo ancestral comum, que seria um ser vivo autotrófico, mas que não faria fotossíntese, faria sim um tipo de quimiossíntese, ok? Aonde esse ser vivo estaria? Ele estaria, né, na Terra primitiva, que esfriou e demorou centenas de milhões de anos para isso acontecer, né? Depois que a crosta terrestre se formou e depois que começou a se formar uma atmosfera primitiva na Terra, ok? Essa atmosfera primitiva se sabe que deveria certamente de ter vapor d'água, certo? Se especula que no início a Terra não teria um oceano primitivo, porque o calor era tanto que toda a água líquida que se formava, ela era evaporada. E, portanto, obviamente, se a água se formava, porque tinha na atmosfera, né, hidrogênio e, eventualmente, oxigênio, apesar de pouca quantidade, né, então, toda a água formada, ela deveria evaporar e formar, então, o que a gente chama de vapor de água, ok? Então, os oceanos deveriam de evaporar através de impactos de meteoro, de radiação ultravioleta, de raios cósmicos, gama, né? Como a gente já falou através do exemplo da origem da Lua. Bem, qual seria a origem, então, da atmosfera primitiva e quais seriam as características dela? Primeiro, ela teria, na realidade, uma característica química do tipo redutora, tá? Por quê? A atmosfera primitiva não tinha camada de ozônio. Para ter ozônio é preciso ter oxigênio livre sobrando, né? E a gente vai ver que a camada de ozônio só pôde se formar, primeiro, depois que todo o oxigênio dos mares se combinasse com ferro, sobrasse oxigênio para ele estar na atmosfera na forma de O2 e que sobrasse O2 para que ele pudesse se combinar na forma do ozônio, que é o O3, ok? Então, inicialmente, sem ozônio, né, uma atmosfera reativa, mas com presença de CO2, de CH4, que é o metano, de NH3, que é a amônia, de hidrogênio, né, e de vapor d'água, através de descargas elétricas e de luz ultravioleta, então descargas vindas de impacto de meteoros, né? A gente poderia ter a união desses compostos químicos, desses gases, formando compostos orgânicos um pouco mais complexos, desculpa, né? Então, ureia, algumas bases nitrogenadas, alguns aminoácidos poderiam ter se formado dessa atmosfera redutora aí, tá? Detalhe é que tudo que se formaria também poderia ser destruído, porque percebam, os impactos, né, que davam energia para juntar esses elementos, também dariam energia para desjuntar, né, para separar esses elementos. Então, frequentemente, esses compostos foram gerados e foram destruídos também, ok? E na realidade, como se sabe hoje, mais ou menos a data da formação do primeiro ser vivo, né, e a data da origem da Terra, se sabe que desde a origem da Terra, a formação do primeiro ser vivo, o tempo foi muito curto, né? Então, em alguns livros, a gente até encontra a menção de um tempo muito curto para uma experiência bem-sucedida, a origem da vida. Por quê? Porque, na realidade, se acredita que a vida deve ter se formado várias vezes e ter se extinguido. Porque não seria tão difícil assim compor algumas moléculas que fazem parte do metabolismo de um ser vivo abioticamente. Isso não é impossível, já foi comprovado em laboratório que se pode fazer isso, ok? Então, para isso, nós vamos usar algumas evidências das primeiras formas de vida na Terra, ok? Então, no final da década de 50, se descobriram estromatólitos, tá? Que são fósseis de microalgas que foram encontradas na África do Sul e na Austrália, ok? Que são, na realidade, colônias de cianobactérias, que ainda estão presentes lá hoje, tá?
E aí, o que acontece? Quando se datou aquelas rochas, a gente vai falar um pouquinho de datação de rocha daqui a pouco, quando se datou, se achou que aqueles indivíduos teriam se incrustado ali há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. 3,5 billion years ago, BIA, ali, vocês estão vendo? Então, na realidade, isso está mostrando que há 3,5 bilhões de anos atrás, aquele ser vivo já realizava fotossíntese, vocês estão percebendo?